Então vamos falar agora, vamos começar com a primeira revisão de artigo. Então, de vez em quando, alguma das aulas eu vou fazer algo desse tipo. Eu vou pegar um artigo e vou apresentar o que os autores descobriram e propuseram, né, de novo. Então, esse primeiro artigo é chamado Towards a Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. Eu vou colocar o PDF desse artigo lá no Discord, né, para vocês. Mas eu vou falar aqui então um resumo dele, o que ele trata, né? Então a motivação dele, né, é o seguinte, olha, os modelos de aprendizagem de máquina, né, os modelos que são usados para aplicações reais, eles têm um foco muito grande na otimização do desempenho, né? Então o que interessa para a maioria das aplicações é eu quero que ele faça uma predição mais correta possível. Eles não pensam um pouco sobre a explicação, interpretabilidade do modelo. Então, eu quero puramente desempenho. E aí eles perceberam que existe alguma necessidade, em alguns casos, para otimizar também para outros objetivos, como a segurança, né? Então, pega, por exemplo, um carro autônomo. Eu não quero um carro que tenha problemas em atropelar pessoas ou bater em muros, né, bater em outros veículos. É, em contrapartida, como por exemplo, otimizar para um desempenho de chegar em menor tempo possível no destino. Né? Então, eu prefiro que atrase um pouco, mas ele não saia atropelando ninguém. Né? É uma coisa razoável. Indiscriminação, né? Então, eu não, discriminação, né? Então eu não quero que esse modelo fale assim, olha, dependendo da cor da pessoa, ele vai ter um julgamento diferente, dependendo do sexo da pessoa, ele vai ter uma faixa salarial diferente, né? Então eu não quero que o modelo também capture vieses que podem estar contidos na base de dados que ele usou para treinar. Debug também, ou seja, ele tem que permitir que a gente consiga verificar possíveis falhas nessa predição para que eu possa reagir de alguma forma, para que eu possa ajustar de alguma forma, né? E também permitir o direito de uma explicação, né? Então, explicação aqui é no sentido de eu pego uma predição e eu explico de forma simplificada o processo que levou a essa tomada de decisão. Isso aqui em específico é algo muito importante, principalmente na Europa, que passou uma lei, né, que exige que esses modelos automatizados deem o direito de uma explicação da predição para o cliente. Né? Então tem uma transparência. Olha, ele tomou essa decisão, mas não foi à toa, não. Ele tomou por causa disso, disso, disso. E o cliente vai poder contestar, né? Vai poder ter uma... É uma forma de proteger o cliente para poder contestar certas decisões tomadas, ok? Só que aí é um grande problema, né? Porque otimizar o desempenho é fácil. Eu tenho N medidas de desempenho para mensurar o erro de predição, a acurácia que eu posso usar para treinar o meu modelo e gerar o modelo que otimize, que dê o melhor resultado segundo aquele critério. Eu tenho um critério matemático muito concreto, né? Agora, para essas medidas aqui, né, como que eu consigo quantificar a segurança ou quanto que ele está discriminando os usuários ou como que ele explica, né? Não tem algo concreto, não tem uma definição formal do que são essas coisas para que eu possa formalizar matematicamente e inserir na nossa função de erro, né? Se a gente assume o sistema como interpretável, eu consigo verificar se um raciocínio utilizado para predição é correto, né? Mas cai nesse problema. O que é interpretável? Não tem um consenso, né? Não tem uma formalização. É algo um pouquinho vago, né? Que as pessoas têm uma noção bem razoável do que é uma interpretabilidade, só que não conseguem colocar isso de uma forma formalizada matematicamente, como um critério objetivo, né? E se a gente não consegue formalizar, então como que eu posso avaliar?
E aí ele dá duas sugestões, os autores, né? Então, um que é tentar mensurar uma utilidade do sistema, e outra, talvez utilizando um proxy, né? Um proxy seria um modelo que é fácil de interpretar para ver o quão é compatível a interpretação de um certo modelo em relação a um modelo mais simples. E ao mensurar a utilidade do sistema, você pode pensar, por exemplo, se ele se comporta de certa forma que você imagine, né? Então, por exemplo, se eu quero ver o quanto que ele varia se eu mudo o gênero da pessoa aqui na nossa entrada, né? Se ele, a ideia é que ele não varie nada na predição. Então, se ele não varia nada, então ok, ele está se comportando do jeito que eu quero. Apesar da falta de um rigor do que é uma interpretabilidade, os autores ainda comentam, né, que olha, a intuição do que é interpretável é uma intuição bem razoável que as pessoas têm. Então, não é tão problemático não existir uma formalização da interpretabilidade, mas o empecilho que isso causa é na parte de como avaliar, né, se é uma interpretação boa ou não. Então a gente precisa ter uma forma para classificar e comparar essas visões diferentes de interpretabilidade. Então, uma definição bem sucinta e bem simplificada. O que seria interpretabilidade? Então eles falam, olha, é explicar ou apresentar de uma forma compreensível. A partir daqui, então, leva o questionamento, mas compreensível para quem? Que dependendo do contexto, a gente tem diferentes tipos de explicações. Se eu estou explicando para uma pessoa que não conhece nada do assunto, né, uma pessoa leiga, eu vou ter um tipo de explicação que simplifica bastante o nosso modelo para que ela possa compreender. Por outro lado, se eu estou trabalhando junto com um especialista, a interpretação já pode ser um pouquinho mais alto nível para que ele tire mais informações, né? Então veja que quando a gente explica, dependendo do tipo de explicação, a gente pode ter um custo de perda de precisão do modelo. Então eu tenho que desassociar essas duas coisas. O modelo tem alta acurácia, então ele acerta bastante. E outro, a explicação dá uma noção de como que foi o processo de decisão, e dependendo do nível dessa explicação, ela pode estar associada a uma perda de precisão. Ou seja, se eu usar apenas a explicação que me der para predizer, eu não vou ter a mesma acurácia que o sistema real, né? Ou seja, ele não explica o sistema por completo, a decisão por completo. E quais são os usos da interpretação, né? Então ele colocou aqui alguns pontos. Equidade, né? Eu quero que certos grupos protegidos, grupos minoritários, não sejam discriminados, não sejam prejudicados com certas decisões, né? Então, por exemplo, grupos minoritários pode ter mais dificuldade para conseguir crédito em banco, para serem selecionados para empregos ou para escolas de prestígio, né, etc. Eu quero tentar fazer com que o meu modelo proteja esses grupos para que esse tipo de viés não seja levado em consideração no sistema, mesmo que ele esteja na base. Pode parecer simples, né? Pode pensar assim, bom, só remover o atributo relacionado a eles e pronto, né? Só que tem um problema, tem muitos atributos que são muito relacionados com o atributo que tem que ser protegido. E o modelo de aprendizado pode aprender a informação desses atributos que devem ser protegidos por intermédio de atributos que a gente não imagina que tem influência. Então não é tão simples assim. Um outro motivo para você ter interpretação é a privacidade, né? Então eu quero garantir que os dados sensíveis não são utilizados no modelo e eu não posso fazer, né, engenharia reversa, né? Eu não posso pegar o modelo e tentar descobrir de quem é que ele está falando. E isso já aconteceu, né? Isso já tem alguns casos que ataques mal intencionados conseguiram identificar clientes através do modelo de predição. Robustez, né, que simplesmente é verificar se
o seu sistema não tem uma variação muito brusca quando você muda um pouquinho a entrada. Então pensa lá no nosso modelo de predição de imóveis, né? Digamos que eu estou no terceiro andar e o valor do imóvel é 100 mil. Se eu vou para o segundo andar, ele cai para 90 mil. E se eu for para o quarto andar, ele sobe para 500 mil. Não faz sentido, né? Tem uma mudança muito brusca para um dos lados aqui da variação da minha variável andar. Então, eu não quero que o meu modelo de predição tenha esse desempenho. Geralmente, alguns casos pode ser que sim, né? Mas a maioria das vezes a gente quer uma transição sempre suave, né? Então, um outro exemplo talvez mais perceptível é uma classificação de imagens, né? Então, eu tenho um cachorro, ele identificou como cachorro. Aí só que uma das orelhas do cachorro abaixou na hora da foto. E aí ele identifica como um gato, né? Então, mudou um pouquinho e a classificação mudou por completo. Eu não quero que aconteça essas coisas, eu quero que ele seja robusto a pequenas variações da minha entrada. Outros usos, né? Causalidade, ou seja, eu quero tentar entender qual é a variável que causa a alteração de outra variável, né? Então, por exemplo, a mudança de um andar do imóvel causa um aumento no preço, a mudança da área do imóvel causa um aumento do preço, né? Então, ou seja, ele tem essa implicação que mudanças previstas pelo sistema, quando eu altero a entrada, tem que ocorrer na prática, né? Então ele consegue modelar essas implicações de forma correta. Outra coisa é a usabilidade, né? Então, quando você tem um sistema que te dá informações, ele pode estar ajudando um ser humano a desempenhar a tarefa. Ele não é um sistema feito para substituir um ser humano. Então, um exame médico, por exemplo, automatizado, né? Eu não quero um computador ali que eu não sei como funciona, como toma as decisões, cuide da minha saúde. Eu gostaria sim que ele providenciasse uma ajuda para o médico que vai receber um resultado, né, uma predição e uma explicação junto para ele tomar a decisão correta, né, para ele bater o martelo e falar, não, vamos por aqui que acho que é um caminho mais confiável. Inclusive por pensar que um modelo de predição ele pode ter uma acurácia média bastante elevada, que passa uma impressão de confiança, mas pode ser que, para a grande maioria dos casos, ele tenha uma acurácia muito, muito, muito alta, quase 100%, e para certa região ele tem uma acurácia muito baixa. E geralmente essa região é a região que importa, né? Então, pensando no exame médico, imagina que ele consegue predizer gripe com quase 100%, tá? Mas ele não consegue predizer câncer num estágio inicial com uma acurácia muito boa, uma acurácia talvez de 10%. Né? São, sei lá, alguns casos raros que poderiam ser detectados, então você não tem muita informação, mas como a grande maioria dos casos que estão avaliados pelo sistema são uma doença comum, ele dá uma impressão de ser confiável. Então é importante que você tenha essa sinergia entre máquina e ser humano para que você guie a decisão do ser humano para colher mais informações para ajudar na predição do seu modelo. Outra coisa é confiança, né? Quando você tem uma explicação, isso pode aumentar a confiança na corretude ou aumenta a desconfiança se você falar, peraí, isso aqui não faz sentido nenhum, né? E quando não é necessário, né? Então a gente viu quando que pode ser interessante ter modelos interpretáveis, mas tem outro caso, né? Quando que eu não preciso? Então, primeiro, quando um erro do sistema não causa impacto catastrófico, né? Por exemplo, vou recomendar notícias. Ele vai te fazer ler uma notícia que te recomendou e você não gostou da notícia, não foi útil para você. Não é o fim do mundo, não vai te acontecer nada. Reconhecimento de pessoas em fotos, né? Ele usa o reconhecimento de rostos para agrupar as pessoas que você conhece e colocar pastinhas ali, ó, minha família, meus amigos, etc.
Por outro lado, né, tem alguns casos que o reconhecimento de pessoas também pode causar impactos ruins, né? Então, identificou uma pessoa como um criminoso procurado, mas não era ela, né? Então, cuidado, né, quando for verificar se um certo modelo causa um risco, né? Outro caso não necessário é quando é um problema muito bem estudado e testado, por exemplo, reconhecimento óptico de caracteres é algo muito bem estudado, então não precisa saber muito bem a interpretação, talvez. Catalogação automática de correspondências é algo que funciona, tá bom, né? Enquanto estiver funcionando, ótimo, né? Também quando a gente quer evitar fraude por parte dos usuários, né? Então, digamos que é um sistema que faz aprovação de crédito. Pode ser que o cliente, conhecendo a regra do modelo de predição, ele encontre uma forma de burlar o sistema. E esse também é uma outra aplicação que é meio ali no limiar entre é necessário e não é necessário, né? Que por um lado, se você tem um modelo interpretável para isso, a pessoa pode aprender o tipo de educação financeira que ela tem que ter para conseguir a aprovação de crédito. E por outro, ela pode encontrar uma porta dos fundos ali para conseguir um crédito fácil quando ela não deveria receber aquele crédito, né? Então tem esses dois pontos que tem que ser levado em conta. Agora, bom, quando é necessário, agora para que é necessário, né? Então, em resumo, a necessidade vem da incompletude do entendimento do problema. Eu tenho um problema que não está muito bem formulado, porque eu não tenho informação suficiente para entender, e esse modelo pode me ajudar a entender, né? Veja que incompletude aqui é diferente de incerteza, né? Incerteza a gente pode mensurar. Eu vejo a variância, né, da predição, se ela pode estar errada, o quanto que ela pode estar errada ou não. Agora, a incompletude eu não tenho uma visão por completo do meu sistema. Tenho uma visão parcial porque nem tudo eu posso medir. E eu não consigo mensurar isso, porque é simplesmente uma ausência de conhecimento, é algo que eu não sei. Eu não posso mensurar algo que eu não conheço, que eu nem sei que existe, né? Bom, outro argumento da necessidade é estudo científico, né? Então, digamos que eu estou estudando um sistema físico, né? E o estudo de um sistema físico não para na parte de predição. Não basta eu ter um modelo que consegue predizer o funcionamento desse sistema. Primeiro eu quero um modelo que tem uma boa acurácia de predição, que é um modelo que aparentemente está correto, levando em conta possíveis ruídos de medição. Só que a partir desse modelo eu quero tentar extrair uma compreensão desse problema, o problema estudado, né? Então, quando eu tenho um estudo científico, que eu estou trabalhando em estudar algum sistema de interesse, ter a explicação do modelo é uma boa, né? Segurança, quando em muitos casos é impossível fazer um teste completo da segurança do sistema. Pensa no carro autônomo, eu não sei exatamente a priori quais são as situações que ele vai falhar. Então eu não posso fazer um teste para falar, olha, eu vou testar todas as situações possíveis, porque eu não tenho como modelar isso. É impossível, né? Para tentar entender quando que ele falha. Então, quando ele é interpretável, eu posso tentar fazer uma engenharia reversa para falar, bom, esses casos aqui, ele possivelmente vai falhar. Vamos ver isso aqui, vamos entender por que ele falha. Ética, né, quando eu quero prevenir que o sistema tome decisões discriminatórias, né? Então, pensando no sistema de empréstimo, de créditos, né? Eu posso tentar tornar o sistema mais justo possível, porque alguns casos, como eu já mencionei, na base de dados pode ter algum viés escondido, né, por outras variáveis correlacionadas que não são previstos e que pode atrapalhar na decisão do sistema. Quando eu tenho também objetivos desencontrados, então eu tenho um sistema que foi criado com um objetivo incompleto, né? Por exemplo, eu vou aumentar o desempenho do carro, mas eu esqueço da sua durabilidade. Então, se eu entendo o sistema que foi gerado, eu posso perceber isso e falar, peraí, esse carro ele é muito rápido, só que em 6 meses ele para de funcionar. Então é inviável, né? Eu não vou fabricar um carro desse.
Vamos melhorar esse objetivo e vamos rodar de novo o nosso algoritmo. Custo-benefício, quando a gente tem mais do que um objetivo em mente, né, e são conflitantes. Por exemplo, eu tenho o objetivo de qualidade de predição contra privacidade. Mais, quanto mais variáveis eu escondo do sistema, pior a predição que ele vai ter. Então, qual é o ponto certo que eu estou disposto, né, a sacrificar da qualidade de predição para que o sistema mantenha uma privacidade num nível aceitável também? E como que eu avalio a interpretabilidade? Né? Então, esse também é um problema complicadíssimo, né, que a gente vai tratar em uma das aulas. Então, uma das formas é a avaliação por aplicação. Então, eu pego avaliadores humanos, né, e tarefas reais e eu falo o seguinte, olha, pega essa aplicação aqui, pega essa tarefa aqui, pega esse modelo ou essa explicação de modelo e tenta chegar na predição que ele fez. Se o ser humano consegue completar isso, então o modelo é interpretável. Ele consegue pegar aquela informação do modelo e falar, bom, a predição vai ser essa daqui, né? Só que isso é muito custoso, porque eu preciso de especialistas do domínio, que pode não ser fácil encontrar, né? E é custoso também porque leva muito tempo para avaliar, tem um custo muito alto, pode ser ruidoso, porque cada avaliador pode falar uma coisa diferente, né? Só que, por outro lado, ele avalia justamente o que a gente quer, a aplicação que ele vai ser utilizada, né? Que é a explicação para um ser humano. Eu posso também fazer medidas em torno de humanos, que envolve avaliadores humanos com tarefas simplificadas, que não são reais. Nesse caso, eu posso ter o uso de leigos, pessoas leigas, que não são especialistas no domínio do assunto. E aí eu posso aplicar em tarefas reais simplificadas ou que são quase reais, parcialmente reais. E aí a gente pode fazer de várias formas, né? Por exemplo, eu posso fazer um método binário, que eu apresento duas explicações e o avaliador humano escolhe qual que é melhor. E aí o modelo interpretável que tiver maior pontuação é o mais interpretável, né? Posso ter uma simulação em que a gente apresenta a entrada e a explicação e o avaliador tenta simular a saída. E o contrafatual, né? Que ele fala o seguinte, olha, eu dou uma entrada, uma saída e a explicação. E o avaliador vai falar, olha, o que você acha que eu posso alterar nessa entrada para chegar em uma outra saída? Então, pega lá o exemplo dos imóveis. Eu tenho esse imóvel aqui, o avaliador falou que deu 100 mil reais e a explicação para essa decisão foi essa daqui. O que você tentaria alterar para chegar em 200 mil reais? Né? Se ele entender isso, a interpretação também é boa. Outra forma que não precisa mais de avaliadores humanos é a avaliação funcional, né? Que mede propriedades da interpretabilidade para criar essa função de avaliação. O desafio é como que eu vou criar essas propriedades, quais são as propriedades que eu quero, né? E quando eu quebro em propriedades, eu também perco um pouco do que eu quero compreender, né? Do que eu quero medir, porque eu estou verificando apenas um aspecto do meu modelo, da minha interpretação, e não a interpretação como um todo. Então também tem esse ponto fraco. Então veja, a gente sai de algo que mede exatamente o que a gente quer, que precisa de especialistas humanos, só que é custoso, e vai para algo que não mede por completo o que a gente quer, mas pelo menos é barato, né? Então, dependendo do que a gente quer, o que a gente tem disponível, a gente pode escolher um ou outro. Outras taxonomias, né? Então, também ele fala um pouco sobre como classificar os modelos de interpretação. Então, aqui ele fala, bom, tem modelos do tipo global, né? Que a interpretação explica o modelo como um todo. Então, ele fala, olha, o modelo ele toma decisões pensando assim, se a metragem quadrada for maior do que tanto, ele acrescenta tanto no valor. Se for tanto, acrescenta tanto no valor. E tem os modelos locais, né, as aplicações locais, que ele fala assim, olha,
para esse imóvel, a explicação que eu tenho para dar esse valor é esse aqui. Eu falei, esse imóvel custa 100 mil reais porque ele só tem um quarto, ele tem 50 metros quadrados, ele tem só uma vaga na garagem e é longe do centro. Tá? Então, quando eu interpreto o modelo como um todo, é global. Quando eu falo para cada predição individual, é local. Outras coisas também que a gente pode pensar são restrições de tempo, né? Então, quanto tempo o usuário tem para entender uma explicação antes de tomar uma decisão final. É diferente, por exemplo, um médico está numa cirurgia e tem um sistema ali monitorando e dando dicas para ele. Olha, acho que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a decisão dele tem que ser em segundos, senão o paciente pode morrer, né? Por outro lado, um diagnóstico que está sendo feito ainda exames, ele pode ter um tempo mais razoável, de alguns minutos, algumas horas ou até dias, para tomar uma decisão final. Nível de experiência do usuário, né? Então, se eu vou dar uma explicação para um leigo ou para um usuário que domina a área, o tipo de explicação é completamente diferente, né? Eu dou mais detalhes para um e menos detalhes para outro. Unidades utilizadas também. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com classificação de imagens, eu vou falar sobre os pixels, explicar pelos pixels, imagens da imagem, pedaços da imagem, protótipos, né? Se eu estou falando de textos, eu vou explicar usando caracteres, usando palavras inteiras, usando sentenças, né? Se eu estou usando bases tabulares, eu faço as medições cruas, atributos tratados, eu falo da correlação entre dois atributos. Então, o quanto que eu vou compactar informação ou agrupar informação para explicar o nosso sistema também é uma das divisões possíveis para falar do tipo do explicador. Número de atributos também. Então, quando eu falo, olha, quantos atributos que eu vou usar para explicar isso daqui? Né? Eu tenho 10 atributos, mas eu vou tentar explicar essa predição usando apenas 3. Por quê? Porque pode ser mais fácil pegar os 3 atributos principais e falar, olha, os principais fatores para dar essa predição foi isso daqui. Do que eu falar, olha, tem esses 100 atributos aqui. A explicação de cada um é essa. É mais difícil para o ser humano trabalhar com esses 100 atributos e tentar encontrar uma correlação, né? E isso causa vários problemas, porque como que eu vou capturar uma interação entre os atributos, né? Ou seja, 2 atributos que são correlacionados, um tem influência sobre o outro. E se eu só mostrar alguns poucos atributos individuais, eu perco essa informação, né? Nível de composibilidade. Então, podemos compor os atributos em significados de mais alto nível. É o caso do pixel. Eu posso pegar um grupo de pixels para mostrar um significado mais alto nível. Então, olha, esse conjunto aqui representa o nariz, né? Então eu vou mostrar o nariz, não vou mostrar um pixel individual. Interações, né? Quando eu tenho combinações de atributos que interagem de forma linear ou não linear, né? Então, por exemplo, toda vez que eu aumento a área útil do meu imóvel, em certo momento eu aumento também o número de quartos, né? Então eles interagem, a cada 20 metros quadrados eu acrescento um quarto no imóvel. Então podem ser variáveis que eles trabalham em conjunto, né? E eu preciso entender essas duas, essas correlações, essas interações que elas têm entre si para poder melhorar a minha explicação. Incerteza, que tipo de incerteza que a explicação está capturando, né? Também pode ser intrínseco ou post-hoc, né? O intrínseco ele fala, olha, é que o modelo ele já traz a sua explicação na própria função que ele gera. Então o próprio modelo é autoexplicativo. Ou então a explicação é extraída após a construção do modelo, né? Então posso dividir entre um e outro. Também tem específico de modelo ou agnóstico, né? Então a explicação funciona apenas para um certo modelo ou para qualquer outro modelo, ou para qualquer modelo, né? Então, por exemplo, uma regressão linear, eu tenho uma análise de coeficientes que funciona só para esse tipo de modelo, porque
é a forma natural do modelo linear. E eu tenho um método genérico que consegue extrair informação de importância de atributos para qualquer modelo que eu gere. E finalmente tem as formas de explicação, né? Então eu posso falar de estatística dos atributos, né? Por exemplo, a variação dos atributos, o impacto deles no sistema, o impacto individual. Posso visualizar como é que os atributos se comportam para predição. Eu posso usar os parâmetros ajustáveis do modelo como um proxy para explicar. É o caso da regressão linear, que eu pego os parâmetros ajustados para falar, olha, se eu acrescentar uma unidade nessa variável, eu acrescento em tantas unidades na predição final. Eu posso usar pontos de exemplo, então eu posso falar assim, bom, esse imóvel custa 100 mil reais porque tem esses outros imóveis que são muito parecidos que também custam 100 mil reais. E os modelos naturalmente interpretáveis que a gente olha e já consegue ter interpretação da própria computação da decisão, né? Então é isso. Então para esse artigo são esses pontos que foram levantados. Então como vocês podem ver é um artigo introdutório para essa área, assim como o próximo que eu vou mostrar no próximo vídeo, né? Para preparar o caminho para próxima semana, quando a gente vai entrar em detalhes em alguns dos assuntos de interpretabilidade.